Salve, salve galera! Vamos estudar um pouco agora um sistema de montagem, né, chamado de leis de Kirchhoff. Então a primeira coisa que eu tenho que saber, né, a primeira lei de Kirchhoff, nós já falamos em aulas anteriores lá em circuito, para você entender melhor a montagem, que é chamada de lei dos nós. A lei dos nós é bem simples. Ela fala que a soma das correntes elétricas que chegam no nó tem que ser igual à soma das que saem. Tá? Primeiro, lembrando que nó é sempre o encontro de três condutores, né? Então, todo ponto onde tem três condutores ou mais é chamado de nó. Aqui, por exemplo, eu tenho três fios, né, três condutores, e exatamente o ponto onde eles se encontram é o que nós chamamos de nó. Então, isso aqui pra gente é um nó. O que eu tenho? Eu tenho exatamente que uma corrente elétrica 1 está chegando no nó e uma corrente 2 e 3 estão saindo do nó. Logo, eu entendo que a soma das correntes que chegam no nó, no caso a corrente 1, só uma, né, tem que ser igual à soma da corrente 2 com a corrente 3, tá? Isso aqui seria uma maneira prática de se observar exatamente a primeira lei, tá? Aqui eu coloquei um circuito com vários condutores, tá? Não importa se são vários, como eu te falei, se tiver 3 ou mais, o ponto de encontro desses condutores é o nó. Nesse caso aqui eu tenho um nó central, tá? Então aqui está o meu nó, certo? Nele eu tenho chegando, né? Chegando uma corrente, duas correntes, 3, 4 correntes. Saindo eu tenho duas. Então, corrente 4, 5, 6, 7 chegam, 8 e 9 saem. Porque nós sabemos, pela definição, tá? Nós sabemos exatamente que a soma das correntes que chegam, no caso 4, 5, 6 e 7 tem que ser iguais às correntes que saem, ou a soma das correntes que saem, né? Nesse caso, a soma vai ser 8 com a corrente 9. Então, eu sei que essa soma tem que ser sempre igual, tá? Uma maneira bem simples de pensar é o exemplo que eu te dei lá em circuito elétrico, quando eu falei para você exatamente aquela questão de você tomar a corrente elétrica como sendo o número de alunos que tem na sala. Pensa em A ampere, pensa em alunos, mais fácil. Então, se eu tenho 30 alunos saindo de uma sala, lá de fora da sala tem que chegar a 30, tá? A mesma ideia de Kirchhoff. Então, imagina que a porta é o nó, então chegam 30 alunos nesse nó, saem 30 alunos nesse nó. Tá? No final, a sala fica vazia, assim como ela esteve antes, só não chegarem, e lá de fora, que não tinha nenhum aluno, tem 30 agora. Tá? Mesmo que eles façam caminhos diferentes depois, isso não importa, mas é importante você entender que o mesmo número que chega é o mesmo número que sai. Essa é a primeira lei de Kirchhoff. Vamos falar agora sobre a segunda lei. Na segunda lei, gente, nós vamos trabalhar exatamente com um sistema bem parecido, lógico, um complementa o outro. Enquanto na primeira lei nós trabalhamos com conservação de carga, por isso a soma das correntes, antes e depois de nó sempre iguais, aqui nós vamos trabalhar com conservação de energia. E a ideia da segunda lei, também chamada de lei das malhas, é que a soma das DDPs, das energias, das tensões do sistema, tá, numa malha, nesse caso, vai ser sempre zero. E se você lembrar, nós já trabalhávamos com isso. Quando eu falei para você de gerador, principalmente receptor, quando eu trabalhei com você em receptor, o que eu falava para você? Para analisar Poilet, a gente fazia o quê? Se um lado eu ganho energia, gerador, né? O receptor tirava energia, o resistor tirava energia, e no final toda a energia do circuito, ou seja, tudo que eu ganhava, eu tinha que perder. Isso no final estava zero. Então, o sistema que nós trabalhávamos ali é o mesmo que vai ser trabalhado aqui em Kirchhoff. Só que em Kirchhoff nós vamos escolher inicialmente um sentido arbitrário para trabalhar. E aí nós vamos trabalhar convencionando sinais. E aí no final a soma de tudo vai ter que dar zero. Então o princípio é o mesmo, mas aqui nós vamos ter um ponto a mais, que é a convenção do sentido que nós vamos trabalhar. E mas tem um sentido fixo? Não é, como eu te disse, é arbitrário. Nós podemos escolher qualquer sentido, desde que você faça a sequência correta. Aqui eu peguei para você a mesma malha, para te mostrar exatamente como que ficaria se eu escolher um sentido e ir lá eu escolher o sentido oposto, para você ver a questão da convenção de sinais. Tá? Então, qual é a ideia aqui? Eu peguei um circuito elétrico, eu tenho logo o lado maisinho aqui, né? Então a corrente está saindo do lado maisinho, aqui ela está entrando pelo maisinho, então o que eu sei? Esse cara é um gerador, então eu saio com mais energia, dou a volta, entro com mais, saio com menos,
entra aqui com menos energia, ganha energia, volta com mais. Então, esse aqui é um gerador, esse é um receptor, né? E por isso essa corrente elétrica está convencionada dessa forma, tá bom? Feito isso, agora que eu sei qual é o sentido da corrente elétrica, eu vou escolher o sentido de trabalho que eu vou adquirir. Eu tenho dois sentidos iniciais para poder escolher. Ou eu trabalho no sentido da corrente elétrica, certo? Então, vou colocar aqui sentido da corrente elétrica, ou eu trabalho no sentido contrário da corrente elétrica. Tá? Quando eu trabalho no sentido da corrente, primeira coisa que a gente adota, tá? Lembre-se que aqui eu tenho E1 como sendo um gerador, um resistor vai transformar em energia elétrica, logo ele dissipa uma certa tensão elétrica, que se você lembrar, nós já calculávamos ela lá na primeira lei de Ohm. Então ele vai perder uma certa energia, uma certa tensão, que vai ser dado pelo produto, né, da resistência R1 vezes a corrente que passa aqui nesse caso I. Vai chegar aqui no receptor, vai perder energia, uma coisa toda que você conhece, tá? Aqui é a mesma história, tá bom? Ah, Jabor, que facinho. Aqui é um sistema que se eu jogar, então, o que eu já aprendi em receptor, eu consigo fazer. Consegue, perfeito. Só que nós também vamos trabalhar com sistemas com mais malhas, né? Aqui eu tenho uma única. Em circuito você vai ter 2, 3 malhas no mesmo circuito. E aí você vai ter que convencionar cada uma delas. E nem sempre você vai conseguir ficar a favor da corrente, tá? Mas é importante que eu te mostre como que eu vou convencionar isso. Primeira coisa, eu vou começar aqui meu movimento, tá? Começando daqui, então eu vou deixar o E1 por último. Então, ó, saí do maisinho, cheguei aqui. Cheguei no meu resistor. Quando eu chegar no meu resistor e eu estiver no movimento a favor da corrente elétrica, eu digo que a tensão elétrica U vai ficar positiva. Então, eu tenho mais U1. Aí eu continuo o movimento. Cheguei no meu receptor, entrei do lado mais. Entrei do lado mais, então mais E2. Sempre olha o sinal da entrada, tá? Nesse caso eu entrei pelo mais, eu tenho E2 positivo, que seria uma força contra a eletromotriz. Continuei o movimento. Quando eu cheguei exatamente aqui nesse outro resistor, eu também estou trabalhando no sentido da corrente. Logo eu adoto a tensão elétrica U2 como positiva também, U2. Quando eu cheguei agora no gerador, repare, eu entrei pelo lado, ó, sentido de movimento, eu entrei pelo lado do negativo. Se eu entrei pelo lado negativo, eu adoto ele como menos, então fica menos E1. Logo, a soma disso aqui tudo tem que ser igual a 0. Isso é conservação de energia. Faz todo sentido. Vamos dizer, se esse cara aqui, por exemplo, ganhasse 20 volts, esse cara perdesse 12, esse cara perdesse 4, esse cara perdesse 4, então ficaria 4 mais 12 mais 4, 20, menos 20, 0. Simples assim. Tudo que você ganha, você perde. Tá? A questão do sinal é apenas para você convencionar, para ter uma forma de trabalho única, tá bom? Já que você pode ter muitas malhas, isso é muito importante. Ah, mas Jabor, então lá fica tudo ao contrário? Cara, se você percebeu isso, você percebeu tudo. A forma de calcular as resistências ainda é a mesma. O 1 e o 2, ou DDP1 e DDP2. Então, se eu jogar aqui agora, olha só, vou começar exatamente a mesma coisa, vou deixar o gerador por último, vou começar por aqui, tá bom? Quando eu fui nesse sentido, no sentido que chama de anti-horário, cheguei na resistência R2, eu estava no sentido contrário ao da corrente. Logo, a tensão elétrica dele, que eu chamei aqui do lado, né, de DDP2, ou 2, vai ficar negativo. Por quê? Porque eu estou contrário à corrente elétrica. Quando eu cheguei aqui no meu receptor, olha lá, eu entrei pelo lado menos agora. Se eu entrei pelo lado menos, então menos E2. Continuei. Quando eu cheguei aqui no meu resistor, eu estou me movimentando no sentido contrário à corrente. Contrário à corrente, DDP negativa. Então, menos 1. Cheguei agora no gerador. O que aconteceu? Olha lá, entrei pelo lado mais. Se entrei pelo lado mais E1. Tudo isso igual a 0. Tá? Bem, o sistema é o mesmo. Se jogar valores, vai zerar tanto um quanto o outro.
Queria te mostrar apenas que o sentido do movimento tem que se tomar cuidado com a questão do sinal, né? É muito comum você ter que ter um sentido do movimento como você escolheu, que acaba casando com a corrente, né, no mesmo sentido, ou o contrário. Tá? Então lembra, se o movimento que você escolheu estiver no mesmo sentido, quando você chegar no resistor, você adota a tensão do resistor positiva. Se for no sentido contrário da corrente, negativa. Se for gerador receptor, sempre olhe o risquinho mais e menos. Entrou pelo lado mais, você bota ele mais. Entrou pelo lado menos, você bota ele menos. Independente, seria um gerador receptor. Tá? Nós usamos o sinal, o risquinho grande e pequeno, para observar o positivo e negativo, dependendo do lado que você chega. Pois bem, gente, essas daí são as duas leis de Kirchhoff que nós falamos que seriam importantíssimas para você poder entender agora todo o circuito e as formas que nós precisamos entender para poder resolver qualquer questão de vestibular.